Olá a todos! E hoje temos um da Huddle especial somente dedicado a Fantasy. Não percam que temos cá o nosso especialista. E como eu disse, hoje o The Huddle do futebol americano.eu é um The Huddle especial, porque vamos dedicar estes minutos somente a Fantasy. E para isso temos para comentar o nosso comissário da nossa Fantasy Championship do futebol americano, o Felipe Nunes. Seu comissário, muito bem-vindo! Então, pessoal, tudo bem? E Felipe, vou-te deixar agora explicar o que é que está a acontecer no mundo de fantasy. Quem é que está, quais são os jogadores que estão a render, a ganhar pontos, quais é que foram os flops, o que é que vale a pena apostar e para esta Week Muito 6 bem. que vai, quais são os trades que nós devemos fazer, quem é que tem que ter cuidado se tiver no seu roster este ou aquele jogador, deve tentar Ok. aproveitar o que tenha passado despercebido, enfim. Fala aí à vontade sobre o que é que se anda a passar no mundo da fantasy. Ok, pessoal, então, a primeira coisa que eu quero começar é com uma má notícia. Não sei se vocês já estiveram atentos aos últimos desenvolvimentos, mas parece que perdemos Jamal Charles, o running back especial dos Kansas City Chiefs. É uma grande perda, perdemos pelo ano. E aquilo que eu tenho o conselho que eu tenho para vocês para lidarem com esta situação é mesmo façam um drop neste jogador, porque estão apenas a ocupar um espaço na vossa equipa. Pode ser ocupado, por exemplo, pelos substitutos de Jamal Charles. Devo dizer que o ano passado Jamal Charles teve um ou dois jogadores fora e Nile Davis, que este ano vocês podem agarrá-lo nas vossas ligas de fantasy, esteve à altura do desafio e substituiu muito bem o running back titular da sua equipa. Mas tenham calma. Porquê? Porque pelo aquilo que eu tenho lido e pelos rumores que têm aparecido na internet, não será Nile Davis a assumir, tal como ano passado, o papel de running back titular agora que estamos sem Jamal Charles. Esse papel será entregue a um jogador com um nome muito difícil, mas que eu vou tentar pronunciar. Chama-se Kendrick West. Peço imensa desculpa pela minha pronúncia, mas é mesmo um nome difícil. Este é o jogador que eu aconselho a irem agarrá-lo. Eu já o fiz nas minhas ligas, porque mesmo naquelas que eu não tinha Jamal Charles, por acaso só tenho numa liga Jamal Charles, mas nas outras ligas eu aproveitei para agarrar um running back que poderá ser titular e que me poderá salvar, principalmente poderá salvar a minha época, principalmente nas posições de flex. Nomeadamente, destaco esta semana o regresso de Arian Foster, o running back titular dos Texans. Texans que valorizam muito o jogo corrido da sua equipa e que e também muito positivo foi aquele que esteve a substituir o Arian Foster, Alfred Blue, no seu roster. Um jogador que eu aconselho a vocês lidarem com muito cuidado, eu já falei isto na nossa rúbrica semanal de Fantasy, é Matthew Stafford. Nas minhas ligas, e eu também referi nessa rúbrica, que cometi o grave erro em draftar, peço desculpa, é esta a expressão em português, draftar este jogador em duas ligas. Eu nunca costumo fazer isso, ou seja, raramente eu vou buscar nos meus drafts um quarterback que já tenha numa liga. Pode acontecer o que está a passar em Matthew Stafford. Ou seja, os Lions estão a passar uma crise muito grave e um bocado à culpa de Matthew Stafford. Se fizermos a média de pontos que Matthew Stafford tem até agora, obtemos uma média mais ou menos de quê? 5 pontos, 5,5 pontos por jogo. O que é muito mal. Não, peço desculpa, é mais. São 10,2 pontos por jogo. Assim é que é. O que eu fiz, e é o meu conselho para vocês, para lidarem com essa situação, é de facto substituírem Matthew Stafford em jogos difíceis. Isto é, em jogos que vocês prevêem que Matthew Stafford poderá passar por um mau bocado frente às defesas contrárias, principalmente defesas com um grande pass rush forte, como por exemplo
como é o caso dos Cowboys, como é o caso dos Broncos, ou então equipas com uma secondary e defensive backs muito fortes, como é o caso, por exemplo, dos Seahawks, sim, e dos Cardinals. O conselho e um jogador que eu vos dou já, um jogador que vocês podem apanhar no vosso waiver wire, no vosso mercado, é Tyrod Taylor. Ainda não sabemos se este jogador, o quarterback dos Bills, irá jogar este fim de semana, porque ele está com alguns problemas físicos. Mas eu acredito, reparem, Tyrod Taylor é o primeiro ano como titular assumido desde a Week 1 numa equipa da NFL e já tem 102,98 pontos. E vamos agora apenas para a sexta jornada da nossa NFL. Enquanto Matthew Stafford tem 55,60. E outro aspecto é que Matthew Stafford tem ao seu dispor um wide receiver como Calvin Johnson. Dou-vos mais números e estatísticas. Tyrod Taylor tem 9 passes touchdown contra 4 interseções. É um bom rácio. Então, se for metade, ou seja, se o número de touchdowns, a falar no nível do fantasy, for o dobro daquilo que é de touchdowns, que é mais do dobro, temos um bom coeficiente muito, muito engraçado para um quarterback. Enquanto Matthew Stafford, como vocês podem ver, tem um rácio de touchdown e interseções negativo, ou seja, ele tem 6 touchdowns frente a 8 interseções. E isto é impensável, meus amigos, para um quarterback de renome como Matthew Stafford. E estes são os meus destaques para esta semana que aí vem. Obrigado, Filipe. E diz-me lá, tu que és o nosso comissário, como é que estão as nossas ligas? Como é que está o futebol americano Fantasy Championship, afinal de contas? Quem é que se está a destacar? Onde é que são as grandes batalhas? Pessoal, em primeiro lugar, eu acho que estamos a ter grandes batalhas todos os fins de semana. Porquê? Porque eu tenho acompanhado, obviamente que não consigo acompanhar ao pormenor todos os jogos, mas eu tenho acompanhado os scores de todas as ligas e devo-vos dizer que é raro não ver uma liga onde haja uma equipa com tudo derrotas frente com tudo vitórias frente a nenhuma derrota. Ou seja, pelo que eu estou a ver, não há equipas invictas até à quinta semana. O que nunca aconteceu no Fantasy. Desde que eu sou comissário, eu nunca vi nada como este ano. Este ano estamos a ter um ano muito competitivo e porquê? Porque eu acho que o pessoal aplica-se muito no Fantasy, o pessoal começa a ler semanalmente tudo aquilo que sai, todas as informações que saem de Fantasy. É isso mesmo que eu vos aconselho, a lerem, a verem, mesmo no NFL.com, que é o site onde nós temos as nossas ligas, leiam todos os destaques que o pessoal, a equipa do Fantasy da NFL.com tem ao seu dispor, porque são uma equipa muito boa, apesar de eu não gostar dos ranks que eles fazem para os drafts, mas leiam todas as informações, estatísticas e lesões. Pessoal, estejam muito atentos. Leiam isso, mas eu acho que este ano estamos a ter, André, um ano fabuloso de fantasy e eu de facto faço o destaque deste ano. Por exemplo, temos equipas como o Ericeia Waves, uma equipa que já é um fantasy owner que costuma já faz parte das nossas ligas há alguns anos e de facto a Ericeira Waves começou mal. É o destaque da semana que eu faço. Começou mal, mas já está num streak de 4 vitórias seguidas. Parabéns. E, por exemplo, também temos Friamundenses, uma equipa que esteve invicta com 4-0, mas teve a sua primeira derrota este passado fim de semana. É como vos digo, está a ser espetacular, pessoal. Acompanhem mais o Fantasy, que é um desporto, é um hobby muito bom que eu faço isto com muito gosto. Só um último aviso para o pessoal da nossa liga. Cuidado com as buys. Este ano temos jogadores que fora de bye que são muito importantes para os nossos rosters. Portanto, o meu último conselho para esta semana é: estejam atentos ao waiver wire, substituam esses jogadores por jogadores que vocês têm ao vosso dispor nos vossos rosters
Se não, livrem-se daqueles jogadores que não têm tido épocas tão brilhantes e não estão a ter uma época tão brilhante, por jogadores que de facto possam vir no futuro e com as lesões das equipas, mesmo na NFL, possam vir a ganhar uma posição de destaque nos rosters das suas respectivas equipas para um futuro, para as próximas weeks vos darem alguns pontos. André, são estes meus destaques para esta semana. Queres dizer mais alguma coisa? Não, Filipe, foi perfeito, porque eu no fim ia-te pedir mesmo que desses um conselho, uma dica sobre boas práticas em fantasy, e tu acabaste com 2 boas dicas, portanto foi fabuloso. Então pronto, resta agradecer aqui a presença do nosso comissário, do nosso Championship, Fantasy Championship do futebol americano. Muito obrigado, Felipe, e Nada, não se esqueçam, estejam atentos a todas as novidades sobre Fantasy e continuem aí a montar as vossas equipas. Vamos ver quem é que são os grandes vencedores deste ano. Sigam-nos em futebolamericano.eu, no Facebook, no Twitter, no Pinterest e também no YouTube. Não se esqueçam. Adeus, até à próxima no The Huddle. Tchau, pessoal.